Boa tarde a todos os ouvintes do Operária TV. Mais um programa aqui da Juventude Revolucionária. A gente teve aí um pequeno intervalo por causa do recesso, por causa da organização da Universidade Marxista, mas estamos aqui de volta, primeiro programa do ano, às 14 horas do dia 14 de janeiro. E estão aqui comigo, companheiros de bancada de hoje, o companheiro Uriel, o companheiro Vinícius e o companheiro Arthur, que vão se apresentar aí na ordem respectiva que foram citados. Tudo bem, Uriel? Boa tarde, companheiros. É um prazer estar aqui no programa da Juventude de novo. Né? Já curtam aí o vídeo, compartilhem, porque a gente está em Trend Topics no Twitter e vamos falar sobre outros assuntos aí que estão também famosos e bem discutidos. É um prazer estar aqui novamente. Certo. Tudo bem, Vinícius? Como é que você está? Olá, boa tarde. Tudo certo por aqui também? Espero que todos consigam me ouvir devido a problemas aqui com a minha internet, mas acho que está tudo normal. Temos aí muitas notícias para informar agora sobre o Enem, que também está no Trend Topics do Twitter. Então, é isso. Vamos lá para o Arthur para a gente poder iniciar logo o nosso programa. E agora, não menos importante, o companheiro Arthur aí, de Santa Catarina. Boa tarde, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um Juventude Revolucionária. E, bom, acho que a gente já pode começar o programa de hoje. Bom, só antes de começar, lembrando aí dos companheiros curtirem, compartilhar o vídeo, não deixar de curtir, né, de mandar para os seus conhecidos, para aumentar o alcance da nossa transmissão, tornar-se membro do canal, ajude a sustentar o canal da Causa Operária TV, um canal independente, um canal da classe operária, né, que não recebe financiamento dos grandes capitalistas e depende aí, em grande medida, do suporte dos seus apoiadores. Então, clica no botão Seja Membro e torne-se aí também inscrito no nosso canal do YouTube. Né? Lembrando que, ao tornar-se membro do canal, a pessoa passa a ser um contribuinte mensal, ou seja, regular, sistemático aí da Causa Operária TV, e é uma forma de financiamento que incentiva a gente, né? Não só incentiva, mas ajuda de maneira objetiva a gente a aumentar aí a grade do nosso canal, a nossa grade de programas, ajuda a gente a ter mais estrutura, câmeras de melhores qualidades, computadores mais potentes e por assim vai. Tudo isso para trazer um programa, né, de análise, de diversão, de entretenimento, né? Seja lá o que você esteja buscando na Causa Operária TV, temos de tudo em uma TV aí socialista, revolucionária e operária. Bom, vamos lá. Hoje, como o Vinícius falou, o tema é Enem, que está aí nos Trending Topics, como ele bem falou, né? Junto com o PCO, veja só que coincidência. Então, esse programa aqui, os companheiros devem compartilhar, porque é o PCO falando sobre o Enem, né? Um tema do momento falando sobre outro tema do momento. Mas, enfim, ao que nos diz respeito aqui, a gente vai dizer sobre a volta às aulas, né? O bloco da volta às aulas. A gente tem o Enem que vai voltar esse final de semana. A gente teve aí, inclusive, o responsável pelo Enem, que morreu de Covid na semana passada. Tem muita notícia sobre o assunto para a gente comentar aqui no programa da Juventude Revolucionária. Eu só vou esperar aqui meu computador colaborar comigo, que ele está um pouco travado. Bom, pronto. Parece aí, né, primeira notícia para a gente abrir aqui o bloco, é que pelo menos 15 redes públicas estaduais já têm aí a previsão para retomada das aulas presenciais. São Paulo, né, em São Paulo, no Paraná, no Goiás, já tem até data para o retorno, já tem o dia D, né, como falou o nosso ministro da Saúde, e aí no caso do Amapá e do Pará, que são os dois outros estados, falta apenas definir as datas, né? A gente já sabe mais ou menos quando vai ser, mas não tem muito bem o dia certo. E parece que no Distrito Federal e outros 4 estados ainda não definiram se o modelo vai ser híbrido, ou seja, presencial e do EAD, o pior dos dois mundos, ou totalmente presencial, ou seja, manda todo mundo para batedouro mesmo, e é isso aí, a economia não pode morrer, mas os estudantes sim. Bom, eu vou passar a palavra para o companheiro Uriel, apresentar um pouco do tema, nosso companheiro que é do Distrito Federal, inclusive, né, um estado citado aqui. O que você acha da notícia, Uriel? Você tem mais dados para apresentar? Está com você. Bom, vale colocar aí que chegando a 200 mil mortos, né, sem considerar os milhares aí de mortos subnotificados, a gente vê que, em vez de qualquer programa contra o coronavírus, nem nada do tipo, a burguesia avança aí com seus planos, com intenções é,
apenas econômicas e avançando aí com a morte de milhares de estudantes e a contaminação de milhões de jovens e tudo, enfim. A gente vê que realmente é um programa completamente nefasto. E assim, já entrando no assunto do Enem, se o Enem vai juntar muita gente, imagina as escolas abertas o ano inteiro. Né? O tanto de gente que já está juntando na escola, a gente vê dados aí que mostram que 11% dos estudantes de São Paulo que voltaram às aulas já se infectaram, isso só também os dados que foram comprovados. Então, o que se encaminha aí é realmente um genocídio da juventude. Né? E a direita, em todos os lugares, está impulsionando a volta às aulas do jeito que dá. Como a população ela é completamente contrária à volta às aulas, a gente vê isso pelas pesquisas, pelos sindicatos, qualquer pesquisa de apoio popular, majoritariamente todo mundo é contra a volta às aulas e tudo, enfim. Então, por causa disso, a direita tenta, né, ir jogando balão de gás para ver se vai voltar e depois volta atrás. Ver se a mobilização vai barrar alguma coisa, senão ela vai lá e avança aí com a volta às aulas. No geral, a gente vê essa situação em todo o país, e como o companheiro deu destaque, aqui no Distrito Federal, você vê que o Ibanez está fazendo isso desde abril do ano passado. Né? Quando ele falou que ia ter volta às aulas, né, foi, acho que se não me engano foi em abril que ele falou mesmo que ia ter volta às aulas na rede militar, ele falou e não teve, voltou atrás por causa da mobilização dos estudantes, né? Ele até fica conhecido como Enganês depois dessa. Em seguida, ele foi avisando durante o ano inteiro que ia ter volta às aulas e até agora. Né? Ele já avisou vai ter volta às aulas, mas ele ainda não falou nem se vai ter o retorno híbrido. Né? Porque muitas escolas, por exemplo, em São Paulo, a maioria das escolas estão voltando com retorno híbrido. Né? Parte dos alunos estão fazendo EAD e a grande maioria vai no presencial. E é aquela coisa que a gente sabe, né? Essa pessoal que vai no presencial não são 5 alunos, 6 alunos. São 200 alunos numa escola, correndo de lá para cá. O pessoal bota máscara no olho, não usa máscara. Você já imagina as cenas do bebê lambendo corrimão, essas coisas, porque essa é a realidade. Né? Então, no geral, o que se encaminha aí é esse genocídio aí grotesco e criminoso da direita, e a gente tem que puxar uma greve enorme contra isso, até porque em todos os lugares eles tentam vir com um monte de demagogia, né? Falar, não, já temos as EPIs, já temos toda a segurança necessária, né? O próprio secretário da Educação do Estado de São Paulo falou que já tem tudo, já está tudo pronto e que as voltas às aulas vão voltar em todo São Paulo, e o ministro concordou e falou que vão voltar em todo o país, mas a verdade a gente sabe que sem a vacina, e uma vacina eficiente e amplamente distribuída, não tem como você garantir a segurança dos estudantes nas escolas, né? Muito menos quando as escolas não têm nem papel higiênico, a maioria delas. Então, é um negócio completamente nefasto mesmo, e esse disfarce do modelo híbrido é só uma forma deles engatarem isso daí, ao mesmo tempo que eles privatizam a escola com EAD e tentando aí boicotar aí a mobilização dos estudantes, tudo subornar os estudantes de fato. Né? Bom, eu estou com um problema aqui, mas só consigo ver. Vamos dar continuidade à pauta. O pessoal consegue me ouvir? Deixa eu fazer um teste aqui. Sim? Bom, perfeito. Bom, ainda no tema aí do bloco da volta às aulas, a gente tem a seguinte notícia, de que tá dando uma pequena engasgada aqui no meu computador. Bom, que parece aí que, de acordo com o Ítalo Dutra, que é o chefe da educação acho que é do Unicef no Brasil, a preocupação vai ser reabrir o mais rápido possível e de forma mais segura as escolas. Essa parte aí, no que diz respeito a de forma mais segura, você risca, né? E só a primeira parte que importa, é o mais rápido possível. A Unicef, sendo um órgão da ONU, vai no mesmo sentido aí que o imperialismo norte-americano, a economia global, né? Estão desesperados para que as aulas voltem, sobretudo no país como o Brasil, onde teve aí os tubarões da educação privada, pegaram uma boa parte da educação desde o governo Temer, estão agora desesperados aí para que os seus lucros voltem aí a padrões anteriores à pandemia. Então, por isso há toda essa pressão aí para a volta às aulas que o Uriel falou. Mas ainda sobre a declaração do Ítalo Dutra, né, do Unicef, eu passo a bola para o companheiro Arthur comentar um pouco sobre a notícia. Bom, a Unicef, né, ela declarou o Fundo das Nações Unidas para a Infância, declarou aí que para a prioridade por esse ano aqui de 2021 é a volta às aulas.
O Ítalo Dutra, como o Henrique já falou, né, ele é o chefe de educação da Unicef no Brasil. Ele colocou que a preocupação é reabrir o mais rápido possível, e é claro, sempre tem, né, da forma mais segura possível nas escolas. Essa parte da segurança a gente pode esquecer completamente, mas tem que levar em conta o seguinte, né? Essa declaração do Dutra, ainda por cima, ela contrasta com um relatório publicado em agosto pela própria Unicef, que apontava aí que 16 milhões de estudantes brasileiros não tinham acesso à água e sabão para lavar as mãos em sua casa. Ou seja, nas suas escolas. Ou seja, colocando aí de uma forma clara, a própria organização no passado já havia revelado, em outro momento, que as escolas brasileiras não tinham condições nenhuma de reabrir durante a pandemia. Imagine aí, 12 milhões, sem condições de sequer lavar aí as mãos, né, ter água e sabão. Nesse sentido também, né, é visto, né, que essa política inteira de reabertura é uma política que é seguida por todo o setor da burguesia. Né? A burguesia, ela, em sua totalidade, apoia aí a política de reabertura, seja o Bolsonaro, seja o João Dória, o humanitário, né, ou até mesmo a Unicef, né, das organizações que a esquerda pequena burguesa gosta de acreditar e gosta de colocar como aí benevolente para com a população. Bom, em cima disso, né, a gente vê que, primeiro, né, é um problema em grande medida econômico. Os dados, inclusive, revelam, né, que os capitalistas e tudo mais estão preocupados principalmente com a perda aí de 1,5% do PIB mundial. Ou seja, a destruição aí para esse ano de 2021 é um negócio dado, graças à crise capitalista e à evolução da pandemia. Aqui no Brasil a gente vê a situação como está, né, é uma catástrofe total. A Unicef, né, revelando, né, tirando qualquer máscara de humanitário, defensor aí da juventude, coisa que o vale, das crianças, né, da infância, etc., como o próprio nome busca dizer, ela na realidade está empurrando boa parte da população brasileira a ser contaminada e ser morta aí por um vírus que só aumenta no país. Tudo isso baseado em meros interesses econômicos dos grandes capitalistas. Companheiro Henrique, você está no mudo. Bom, não posso culpar aí a problemas técnicos, aí é um problema cognitivo mesmo da minha parte, todo programa isso acontece, e tem certas tradições que a gente não pode romper aqui, né, por mais que sejamos revolucionários. Então, enfim, vamos dar continuidade aqui e vamos falar um pouquinho, né, a gente já está chegando aqui no meio do programa, vamos falar sobre a Universidade Marxista. Lembrando a todos os companheiros que hoje tem a quarta aula sobre a Universidade Marxista. O tema, né, dessa 46ª Universidade Marxista é o stalinismo. O que foi o stalinismo? Uma análise científica, uma análise marxista, uma análise inédita, inclusive, sobre o tema. Lembrando que o Trotsky, né, foi sua principal contribuição ao marxismo foi analisar o fenômeno da burocracia, o fenômeno, né, do Estado operário em decadência, de um regime de transição, como foi explicado aí na última aula pelo companheiro Rui. Aqueles que não se inscreveram, faço aí o convite, já são mais de 1.000 inscritos, e de 1.600 ou 1.300, agora não me engano, é um múltiplo de 3, confirmados, ou seja, a gente ainda pode passar muito aí a meta de 1.000 inscritos. É o único curso marxista com o tamanho e número de inscritos. Eu acho que é o maior curso de informação marxista do mundo nesse momento. Acho que não seria errado da minha parte dizer isso, muito pelo contrário. Então, convido a todos de fazerem o tema, de participarem do tema, lembrando que junto com a Universidade Marxista vem a plataforma da Universidade Marxista, onde a gente tem a sala de aula socialista, né, onde tem o curso que está acontecendo agora e cursos passados, como a Revolução Chinesa e o que é o fascismo. Tem a Enciclopédia Socialista, que é a Biblioteca Socialista, perdão, que é onde a gente reúne textos inéditos traduzidos e textos já publicados em língua portuguesa de autores marxistas e sobre temas importantes. E a Enciclopédia Marxista, uma iniciativa aí do Partido da Causa Operária, onde a gente escreve aí centenas e logo milhares de verbetes sobre figuras e acontecimentos históricos. Então você vai lá achar verbetes sobre alguma figura soviética, um super verbete para uma figura como Lenin
e Trotsky, e por assim vai. Ou seja, é uma ferramenta completa para o estudo do militante revolucionário e aquele que deseja estudar a ciência do marxismo. O curso hoje, a aula de hoje vai começar às 19 horas, como tem acontecido, e não se preocupe, se você perdeu as últimas 3 aulas que começaram na semana passada e no início dessa semana, você se inscrevendo no curso terá direito a assistir elas aí durante pelo menos 6 meses. Né? Daqui até o meio do ano, elas vão estar disponíveis para todo mundo que se inscreveu, e no meio do ano a gente tem aí a terceira parte do curso. A primeira é agora em janeiro, a segunda em fevereiro e a terceira, sei lá para junho. Então não perca a oportunidade, é somente R$100. Inscreva-se e faça parte aí das 1.000 pessoas que estão estudando a fundo o marxismo. Bom, passando para as próximas notícias, vamos falar sobre o bloco aí do vestibular do Enem. A gente fez algumas citações aqui, mas a gente não falou do problema em si, né? A gente tem uma política, né? Primeiro, para falar sobre qual que é a nossa política em geral sobre o Enem. É o fim dos vestibulares, né? Seja o Enem, seja a FUVEST, seja qualquer vestibular aí que precise ser feito para ingressar na faculdade, nas universidades. O PCO defende que seja feito o livre ingresso aí para os estudantes. A ciência, né, o acesso ao conhecimento não seja negado a ninguém que queira estudar, ninguém que queira ajudar no desenvolvimento científico, e por isso, e nós temos condições, inclusive, de abrir as portas aí do vestibular e permitir que o estudo seja uma coisa realmente emancipadora e democrática, né? Por isso, inclusive, que a gente é contra o ensino privatizado, e a gente também é contra esse modelo aí de vestibular e o modelo de ensino atualmente na universidade. Antes da gente falar propriamente dito sobre a prova do Enem, eu queria ver se os companheiros não querem acrescentar nada sobre esse tema. Companheiro Vinícius, companheiro Uriel e companheiro Arthur. Eu gostaria de acrescentar, aproveitando. Pode falar, Arthur. A gente está com um pouquinho de delay. Aproveitando sobre, inclusive, o tema que o companheiro aí terminou de falar, né, da Universidade Marxista, gostaria de acrescentar só um pontozinho, né? A gente, aqui no chat, o companheiro Ivanildo Souto já disse que já vai se inscrever no curso, né? É um negócio muito positivo. Eu chamo os outros companheiros que estão assistindo a se inscrever também, né? Aí com o nosso chamado, novas pessoas se inscreverem. Um dado, inclusive, aqui que foi lançado recentemente, né? O livro Revolução Traída, do Leon Trotsky, está completamente traduzido para a língua portuguesa na nossa biblioteca socialista. Então, já chamo o pessoal aí a acompanhar o curso também, né? Aproveitando a deixa que o Henrique deu antes. Bom, vamos então continuando aqui com as notícias. A gente está no bloco agora. Opa, alguém quer falar e eu interrompi? Não, acho que é eu que estou travando aqui mesmo. Tá certo. Bom, continuando no bloco vestibular, vamos falar aqui sobre o vestibular da FUVEST, que aconteceu nesse final de semana e reuniu aí cerca de 130 mil pessoas na primeira fase aí, em salas fechadas, com ar-condicionado, algumas sem ar-condicionado, mas também sem ventilação adequada. E, enfim, um verdadeiro genocídio aí, uma verdadeira tentativa de assassinar a população. Queria que o companheiro Vinícius falasse um pouco mais sobre o tema. Bom, sobre o FUVEST, né, que é o vestibular de São Paulo, ele acontece aí de forma separada do Enem até hoje, e foi aí o prenúncio aí dos vestibulares, porque aconteceu esse domingo, enquanto o Enem vai acontecer agora no próximo domingo, né? Mas ele é muito grande, né? Ele reúne aí o maior estado do Brasil, a maior população, ele reúne aí o vestibular separado, né? Sem ser o Enem, é o maior de todos. E reuniu essas 130 mil pessoas. Tivemos até companheiros da própria JR que participaram, fizeram o FUVEST e fizeram aí as grandes denúncias, né? Que a gente sabe como é que funciona os grandes protocolos, né? De cuidado do Covid. Agora eles já são basicamente uma formalidade, né? Você vê até nos locais aí que se frequenta na rua. Antigamente existia aí algum tipo de controle, agora você vê às vezes aquele álcool gel que tá vazio, aquele termômetro que o cara mal olha na sua cara e mede. É basicamente assim que funciona aí os protocolos de segurança do vestibular, né? Um negócio completamente jogado e desorganizado, botando aí em risco dezenas de milhares de pessoas, ou centenas, né?
se contar aí as pessoas que vão entrar em contato com os alunos que fizeram vestibular. Eu acho também que é muito importante aqui lembrar que no próprio estado de São Paulo, onde desde o ano passado estão tentando implantar a volta às aulas, que é uma política monstruosa, absurda, né, que agora estamos no auge da pandemia, né, estão morrendo mais pessoas agora do que em qualquer momento no mundo e no Brasil. No início da pandemia, quando estavam morrendo 1, 2 pessoas por dia, fecharam todas as escolas, né? Porque sabia que era uma medida boa para impedir que se alastrasse a pandemia. Mas agora que morrem mais de 1.000 pessoas por dia, eles querem reabrir todas as escolas, né? Então, é uma política completamente absurda. Mas, em relação a isso, né? O próprio secretário de Educação do Estado de São Paulo afirmou que tinha que se reabrir as escolas, por quê? Porque o EAD foi um fracasso completo. Mas aí você vê, se o EAD foi um fracasso completo, como é que pode se realizar um vestibular? A maior parte dos alunos, né, a esmagadora maioria, é do ensino público. E basicamente perdeu o ano. Isso aí é um consenso. Né? As pesquisas que foram feitas ano passado indicavam que 75% ou mais considerava que o ano foi perdido e que teria que ser refeito. Mas aí a imposição do vestibular, tanto da FUVEST quanto do Enem, é que a vida continua como se não acontece nada, né? A política do imperialismo, que é seguir a vida, independente de estar morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, vamos fingir que nada aconteceu, vamos fazer o vestibular. Isso vai se referir numa aumento da desigualdade, né? Que já era apesar da gente ter muitas críticas do Enem, né? Que a nossa política, como o companheiro Henrique falou, é o fim do vestibular, é o ensino público, gratuito e de qualidade para todos. Todo mundo que terminou a escola, todo mundo que terminou o terceiro ano deveria, se quisesse, fazer uma universidade sem nenhuma restrição. Essa é a nossa política. O Enem, ele é um pouquinho mais democrático, né? Ele, apesar aí de ser um tanto caótico, ele aumentou aí a inclusão na universidade. A FUVEST é aquele vestibular tradicional que já era muito desigual, já era muito difícil para os alunos do ensino público. E agora, esse ano, vai ficar um negócio completamente absurdo, né? Porque a gente sabe que as melhores escolas privadas, elas têm maior condição para dar o EAD, quanto os alunos em si têm a condição de fazer o EAD. Então, mesmo o EAD, até na privada, sendo muito pior do que o ensino presencial, ele foi dezenas de vezes melhor aí do que o que aconteceu no ensino público. Foi um verdadeiro abandono completo da educação. Então, além da questão absurda, né, de se fazer qualquer tipo de aglomeração incentivado pelo Estado no auge da pandemia, tem esse absurdo que é você fazer um vestibular após um ano que não teve aula, porque foi exatamente isso que aconteceu, não teve aula. 2021 foi um ano perdido, 2020 foi um ano perdido, e a nossa política agora deveria ser acabar com a pandemia, deveria ter uma política geral, né, para se tratar da pandemia, não essa política maluca aí de vamos tacar todo mundo na escola e vacinar todo mundo, que isso não cuidar da pandemia, até porque não vão vacinar todo mundo. Deveria ter uma política de fato, tratar a pandemia, como fizeram em Cuba, como fizeram em outros países. Após o fim da pandemia, voltar às aulas e dar aí o ano inteiro que foi perdido para os alunos. E aí sim fazer o vestibular. Por isso que a nossa política inicialmente, suspender o Enem até o fim da pandemia, o Enem, a FUVEST, todos os vestibulares, até o fim da pandemia, como uma política imediata. E a nossa política, de fato, é o fim do vestibular aí para que todos os jovens de São Paulo que estão fazendo a FUVEST possam ingressar na universidade pública e para que todos os jovens do Brasil que vão fazer o Enem também possam ingressar na universidade pública. Então essa foi a FUVEST, né, inicialmente, ela é o prenúncio aí do que vai acontecer agora no próximo domingo com o Enem. E a gente não, já que vai ser só uma semana de diferença, não vai ter não vai nem dar para saber direito quais foram os impactos de se realizar esse vestibular aí. Uma coisa que a gente só vai saber aí conforme se passarem as semanas e meses, né? Mas a gente sabe que para os estudantes, certamente não vai ter nada positivo a realização do Enem e da FUVEST tão rápido, tão no início do ano e sem nem vista para acabar essa pandemia. É isso. Perfeitamente, Vinícius. A gente, inclusive, viu que a FUVEST, né, que foi realizada esse final de semana, lembrando que antes da FUVEST teve o vestibular da Unicamp, que foi o primeiro
a inaugurar essa onda de grandes vestibulares. Mas enfim, esse da FUVEST que foi realizado nesse último final de semana, nos próprios vídeos divulgados pelo G1, via-se aí que os protocolos não foram respeitados nem um pouquinho, né? Muito pelo contrário, foram quebrados aí vários protocolos do distanciamento social, enfim, do uso de álcool e por assim vai. Acho que o Uriel tem um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. Bom, né, os organismos clássicos aí da imprensa burguesa mostram que não são só alguns capangas bolsonaristas que estão aí impulsionando para que os vestibulares aconteçam, que as aulas voltem, nem nada assim. É todo um conglomerado da burguesia que está forçando a barra, inclusive, de uma forma grotesca, para que as aulas voltem, para que os vestibulares aconteçam. É isso que o companheiro Henrique citou. Foram duas reportagens que foram no dia do FUVEST, no domingo, uma do Guia do Estudante e uma do G1, que estavam relatando sobre a primeira fase do FUVEST como se fosse uma maravilha, né? Os incríveis métodos de isolamento, de distanciamento, os alunos vão poder comer numa sala especial para eles poderem comer, enfim. Só que nos próprios vídeos que a Jean estava falando, e que isso foi muito denunciado nas redes, nas redes sociais, né, onde os estudantes, apesar de serem tanto quanto censurados, têm mais voz para colocarem as coisas, colocaram que não, o pessoal não tá tendo distanciamento, estão tirando a máscara, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Até porque não são nem bem colocados esses métodos, né? Muito menos um programa real contra o coronavírus ou algo do tipo. Eu acho importante de colocar isso porque a gente percebe o desespero da burguesia para falar que está tudo bem. Né? Fingir que não, vai ter vacina, vamos combater a pandemia, vamos fazer o vestibular sim, porque a gente não pode parar, a gente precisa ter volta às aulas. Quando, na verdade, nos próprios argumentos que elas colocam, nos vídeos, né, que mostram a situação de fato, não é essa a realidade. Né? Então, até uma imprensa que se considera um jornal e tudo, colocando uma coisa dessas, é um tanto quanto engraçado. Mostra que o pessoal está completamente aí desesperado, né? Mostra que as intenções são econômicas, são nem um pouco jornalísticas, nem nada do tipo. E que, como o Vinícius estava falando, os estudantes de todo o país estão viajando para São Paulo, em salas que eles dizem que não estão lotadas, mas estão lotadas, como já foi denunciado aqui, salas com ar-condicionado, inclusive. E, além disso, tem vídeos da própria imprensa burguesa que está defendendo que sejam realizadas as provas, onde o pessoal tá aí tacando foda-se pro isolamento e tudo, até porque não existe isolamento. Né? Nunca chegou a existir quarentena de fato no Brasil. Então, realmente, você fingir que numa prova vai estar tá tudo certinho, tudo bonitinho, é uma demagogia completa e qualquer um, você não precisa ser um bem pensante da pequena burguesia nem nada assim, para entender que o negócio tá feio e que eles nem conseguem esconder. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos dando continuidade aqui. Seria bom também que os companheiros comentassem um pouco sobre a Justiça Federal do Amazonas, aí, que, ao contrário da Justiça Federal em São Paulo, suspendeu as provas do Enem no Amazonas. Ou seja, lembrando que o Amazonas é um dos estados aí que mais sofreu com o coronavírus, entrou em estado de calamidade. Se eu não me engano, foi na metade ou já para o final do ano passado, em 2020, e agora também no início desse ano começou a entrar num estado parecido aí de leitos completamente lotados, né, e de hospitais sobrecarregados. Então houve aí uma pequena cisão aí, uma pequena discordância e parece que o Enem não foi, a prova foi suspensa aí no Amazonas. Queria que o Arthur e o Uriel fizessem um breve comentário só sobre o assunto. Bom, essa é a notícia do momento, na realidade, né? Inclusive, um dos grandes fatores aí da gente ter mencionado no início, que o Enem está sendo um dos assuntos mais comentados, né? Deve-se, em primeiro lugar, a total impopularidade, né, da política de fazer, seja a reabertura ou a realização desse tipo de prova, né, presencial e tudo mais durante a pandemia, e também pelo fato aí de que ontem, né, a Justiça Federal aí anunciou a suspensão de provas do Enem, né? A primeira prova, inclusive, é nesse final de semana, nesse domingo, dia 17, vai ocorrer a nível nacional. E nesse sentido, né, o companheiro Henrique falou um pouco a respeito, o Amazonas ele sofre aí
uma volta, né, daquela catástrofe, né, daquele inferno que a gente viu o estado, principalmente a capital Manaus, passar no metade do ano passado. Nesse sentido, né, o Amazonas aí está registrando dados, inclusive, superiores ao considerado pico da pandemia, e a gente está vendo toda aquela situação de covas, de falta de vagas no hospital e tudo mais voltarem. Em cima disso ficou insustentável, né? Não é que a justiça ou que a burguesia está aí numa posição mais humanitária, benevolente, o que for. Na realidade, se tornou insustentável manter, né, tamanha impopularidade e a crise que existe no local, manter a prova o Exame Nacional do Enem. Mas a situação do Amazonas ela não é diferente do restante do país. Muitos estados da federação estão aí num estágio muito superior ao que já era no pico da pandemia, e outros, o restante, né, eles vão justamente em direção a isso. A política aí da Uni, por exemplo, levanta o problema de adiar o Enem. Mas o Enem não tem que ser meramente adiado. Foi falado anteriormente aqui nesse programa a nossa política, que é para o fim aí dos vestibulares. O Enem, nesse momento, tem que ser cancelado. A juventude, no caso, tem que ter o poder de decidir, por exemplo, a respeito da quando que vai ser a volta às aulas, ao calendário letivo que precisa ser suspenso, etc. A gente está numa situação completamente aí, desastrosa, né? O ano letivo foi completamente perdido. E agora, o MEC deseja fazer o Enem, na realidade, para impulsionar a reabertura. O próprio ministro da Educação, ele colocou, né, no mundo da fantasia dele, colocou que quem deseja que o Enem seja cancelado é uma minoria. Muito pelo contrário. A gente sabe que a maioria, se não a sua totalidade, dos jovens aí, familiares que vão ter filhos participando do Enem, querem que o Enem seja pelo menos adiado. E essa impopularidade dessa política a gente vê com clareza que é uma política de impulsionamento da volta às aulas. Você realizando o Enem de forma presencial facilita muito mais você dar um passo adiante na reabertura das universidades, etc. Então, em cima disso, a gente vê muito bem a situação do Amazonas, né, como uma situação aí, a ponta do iceberg de uma situação insustentável, e a gente vê que o Enem está se tornando completamente impopular sobre essa base. Bom, vamos então passando para a próxima notícia. A gente está chegando aqui já no final do programa e eu queria que o Vinícius desse umas notícias mais importantes aí da pauta, que é que o diretor de avaliação da educação básica do INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, responsável pelo Enem, o general Carlos Roberto Pinto de Souza, morreu na segunda-feira, dia 11, com 59 anos, de Covid-19. Né? Militar do Exército, era o responsável aí pelo sistema de elitizar, aí, por tornar o sistema de educação o mais antidemocrático possível, e é o responsável, e ainda é, né? O responsável não se livrou da culpa nem da morte. Vai infectar aí milhares e milhares de pessoas que vão ter que fazer o Enem. Acabou morrendo aí, por ironia do destino, pela própria doença aí, que ele vai obrigar os estudantes né, vai expor os estudantes. Queria que o Vinícius falasse um pouco sobre a morte do general Carlos Roberto. Essa notícia aí é um tanto irônica, né? Que é o grande defensor aí de manter a prova do Enem presencial, agora no auge da pandemia, morreu de Covid, né? É interessante também destacar que há um general, né? Como de costume aí do governo de extrema-direita do Bolsonaro, botar aí todas as piores figuras que são esses generais das Forças Armadas que deram um golpe de Estado aqui no Brasil, como foi aí revelado pelo Temer no seu livro, né? São as figuras que querem destruir completamente o país, inclusive a educação. São as figuras que estão cuidando aí administrando o governo para dar o dinheiro aí para a burguesia, para os empresários e à custa aí de todos os brasileiros, incluindo os estudantes. Então segue aí quando estava tentando impor essa política aí de aumentar a pandemia, né, de ativamente
Ao contrário, né, da propaganda demagógica do Fique em Casa, que era apenas propaganda, porque as pessoas não podiam ficar em casa, esse daí estava fazendo a propaganda de fique na rua, né, de vá para salas fechadas. Estava ativamente impondo isso. Esse general acabou contraindo aí o Covid-19 e faleceu no dia 11, essa segunda, a uma semana de distância do Enem. E essa notícia aí foi, né, meio que um escândalo, né, porque o Enem em si é um grande escândalo, porque envolve aí milhões de pessoas e como eu já acabei de afirmar, a pandemia aqui no Brasil está matando aí mais de 1.000 pessoas diariamente, de acordo com os números oficiais. A gente sabe muito bem que são números falsos, né? E aí vai lá o cara que é o responsável pelo Enem e morre durante a menos de uma semana do exame. Bom, o companheiro Vinícius travou, né? Tá Problemas todo mundo técnicos travando, eu aqui. também travei aqui. Você é o general aí, Heleno, que junto com a BIM tá tentando boicotar aí o nosso programa. Ih, travei de novo. Bom, Henrique, você pode continuar, eu acho que o Vinícius não. Estão ouvindo? Sim, estamos. Bom, agora eu tô ouvindo vocês. Mas eu não tô conseguindo ver vocês se mexerem. Bom, 2h44, né, diante dos problemas técnicos, vamos encaminhar então para o encerramento do programa, porque tá difícil aqui, eu não tô nem conseguindo ver se vocês estão funcionando ou não. Parece que é um problema da produção. Mas, lembrando, né, torne-se membro do canal, inscreva-se, torne-se... curte e compartilhe o vídeo. Não perca hoje a quarta aula da Universidade Marxista sobre o tema o que foi o stalinismo. Eu sou Henrique Simonar, vou ficando por aqui. A gente se encontra amanhã no Panorama Brasil sobre o Rio de Janeiro. Vou deixando aqui o espaço para os companheiros de bancada, Uriel, Arthur, e se o Vinícius voltar, o Vinícius, para se despedirem e a gente caminhar para o encerramento do programa. Bom, após a queda súbita de quase 2 companheiros do Rio de Janeiro no programa de hoje, né, eu me despeço por aqui. Eu travei um pouquinho a menos do que os demais, mas bom, me despeço dos companheiros. A gente se vê na próxima semana no Juventude Revolucionária, horário de sempre, 2 horas da tarde, na quinta-feira. Bom, é isso, companheiros. Bom, boa tarde, companheiros. Eu também me despeço. É sempre um prazer estar aqui no programa, né? Curtam e compartilhem o vídeo. Aproveitem também para comentar lá no Twitter sobre as discussões que estão acontecendo agora do PCO e do Enem, né? Colocar a nossa política lá. E, bom, uma boa tarde. Espero que todos possam participar do curso de hoje também e acompanharem também o trabalho da JR, né? Só queria dar um anúncio antes de terminar o programa, que nesse sábado vai ter uma Assembleia Geral da USP, dos estudantes, chamada pela oposição, à frente contra o EAD, e um dos temas discutidos vai ser a greve geral da USP, não só contra o próprio ensino à distância, mas também contra a volta às aulas e tudo que está acontecendo, a própria FUVEST, enfim. Então seria bom se todo mundo procurasse saber, se informar. Vai ser sábado às 4 horas. Acho que o Vinícius não se recuperou. A gente vai ficando por aqui então. Até mais, companheiros, e tchau.